Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe, pois bem era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não foram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida, disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem é muito conhecida na Sagrada Escritura, muito usada em pregações e também a gente vê na liturgia da missa. Quem vai à missa todos os domingos já viu, quem vai à missa no meio da semana mais ainda, né? E Jesus cura esses 10 leprosos. A situação de um leproso não era uma situação fácil. Era uma situação extremamente difícil, humilhante, complicada, de exclusão, de peso, de maldição, porque a pessoa era tida por muitos como uma amaldiçoada. Principalmente se a pessoa era a única da família que tinha, a primeira a contrair a lepra. Ela tinha uma maldição. Poxa, Deus não abençoou esta pessoa porque agora está com lepra. E a lepra não tinha cura. A lepra talvez tivesse algum tratamento ali rudimentar, assim como toda a medicina naquele tempo. Era uma medicina muito simples, para problemas tão sérios, Então, quando alguém se tornava leproso, o sacerdote vinha, identificava que era lepra mesmo, e aquela pessoa estava como que interditada, Ela não podia mais voltar para casa, ela não podia mais andar no meio da cidade, ela tinha que se isolar, tinha que ter um sininho, e quando visse alguém, tocava o sininho, ainda gritava: impuro, para que soubesse que aquela pessoa é o leproso. Então era uma situação muito difícil. Os leprosos, quando se multiplicavam, acabavam se organizando em pequenas vilas, moravam alguns em cavernas, em lugares onde só tinham leprosos, e um ia cuidando do outro ali. A coisa era tão feia que até judeu e samaritano se aproximavam por causa da lepra.
Porque você já viu, né, dizer que judeus e samaritanos não se dão bem. No Evangelho de São João, que nós já estudamos aqui no canal, que nós já lemos, né? E no finalzinho do Novo Testamento, quando a gente terminar o Novo Testamento, estiver terminando, a gente vai ler de novo o Evangelho de São João, dentro do plano de leitura do Padre Jonas. E o que a gente viu? Que um dia Jesus parou na Samaria, porque estava com sede. Capítulo 4 do Evangelho de São João. E os discípulos foram comprar alguma coisa para comer, e Jesus foi num poço porque viu uma mulher que ia tirar água. E Jesus pediu para beber água. E ela, sendo uma samaritana, tratou Jesus mal. Perguntou: como é que você quer falar comigo, você que é judeu e eu sou samaritana? Só que Jesus não levou em conta aquela palavra malcriada, né? Aquele maltrato que ele recebeu, aquela péssima acolhida, e foi conversando com aquela mulher até que, a gente já sabe, aquela mulher teve o seu encontro pessoal com Jesus de fato. E não só ela, através dela toda uma cidade. Mas, na origem, os samaritanos não queriam saber dos judeus. Como Jesus bem diz aqui, eram estrangeiros. Não era o povo judeu, era um povo pagão, de origem pagã, que morou no meio de Israel durante séculos, né, durante muito tempo, e continuou com as suas práticas pagãs ali, então, assim, maculando a terra. Né? Então, aquilo para o judeu era uma afronta, um negócio muito ruim. Semelhante àquilo que lá no Antigo Testamento, quando a gente for ler, a gente vai ver muito a questão dos filisteus, né, e outros povos que habitavam ali a terra, e os judeus tinham que conviver com eles. Né? Acho que com os filisteus era até pior, porque além de cultuar outros deuses, eles pegavam a comida dos israelitas. Né? Foi muito difícil. O tempo dos juízes lá, tempo de Sansão, né? E outros juízes. Mas os samaritanos eram essas pessoas. Não era um povo que esperava o rei de Israel, esperava a libertação, esperava o Messias. Não, eles ouviam dizer assim, mas era assim, mais uma lenda, mais uma crença por aí de tantas outras que eles tinham. Não era algo que se esperava, o povo de Deus esperava o Messias. Era aquele que vinha da parte de Deus para libertar. Bom, esse é um contexto que a gente vê aqui, né? 10 leprosos se aproximavam de Jesus. Até então, São Lucas não diz que um deles era samaritano. Diz que eram 10. E eles se aproximaram, mas ficaram à distância. E gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ali, para eles fazerem esse pedido e falar dessa forma, já tinham fé. Não precisava dizer para ninguém que eles eram leprosos. Estavam em bando de 10 e se apresentaram pedindo compaixão. E Deus tem compaixão. E Jesus tem compaixão. Olha, Jesus tem compaixão de nós. Várias vezes Jesus demonstra esse sentimento, esse estado, né? Essa força ou fraqueza, né? Alguns dizem como fraqueza. Tipo, qual é a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus é ter compaixão de nós, é ver a nossa pobreza, nossa miséria e ficar com compaixão. Ter compaixão, ser movido de compaixão. Não vou deixar eles sofrerem assim. E aí Jesus age. Jesus tem compaixão daqueles 10 leprosos. E o que Jesus ordena? Jesus não vai colocar a mão neles, ele cura de diversas maneiras, como ele deseja curar. Né? E ali ele falou: vai mostrar ao sacerdote. Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E por quê? Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Porque era o sacerdote que poderia comprovar que aqueles homens estavam curados. Comprovando, ele ia falar: agora louva a Deus, oferece um sacrifício segundo a lei de Moisés e pronto, pode voltar para casa. Era o sacerdote que tinha essa função. Então Jesus manda eles irem fazer isso. Por
porque lá eles iam ser reintegrados à sociedade. Era algo que eles precisavam fazer. Só que nisso eles foram e ficaram purificados enquanto iam. Jesus não prometeu que eles iriam ficar purificados naquela hora, se eles iriam ficar purificados quando se encontrasse com sacerdotes. Você imagina que você quer ser curado, que você pede compaixão, e aí Deus fala assim, vai lá se apresentar para aquele que vai dizer que você está curado. Só que você sai andando e você ainda não está curado. Jesus não proclamou imediatamente a cura. A cura foi acontecendo enquanto eles andavam. Ou seja, a cura aconteceu porque eles obedeceram. E essa obediência já foi fé. Já foi uma fé na palavra, fé que eu vou ser curado. Por quê? Porque eu não tenho como ir me apresentar ao sacerdote ainda estando leproso. É loucura. Eu posso me apresentar com sinais de cura. E ele comprova, está curado. Então aqueles 10, eles acreditaram em Jesus. Quando Jesus disse, vai se apresentar ao sacerdote, eles tiveram uma grande fé de, sem ver a cura, já se pôr a caminho do sacerdote. Veja que bonito. Nós precisamos obedecer o que Deus nos manda fazer. Mesmo numa primeira vez parecendo meio absurdo. Poxa, é sério, eu tenho que ir lá assim, mas eu ainda estou leproso. Obedeça. Por quê? Se você já deu um primeiro passo de fé, de se aproximar de Jesus para pedir compaixão, foi porque você acredita que ele pode. Ou já viu ele fazendo, ou já ouviu dizer que ele faz. Então agora que ele está te dando essa ordem para que você vá, por que você não vai obedecer? Por que eu não vou obedecer? Não, eu preciso completar. E a gente cresce na fé assim, e Jesus sabe disso. E muitas vezes nos prova assim para que a gente seja curado e cresça na fé ao mesmo tempo. Vai experimentando graça sobre graça. Uma obra que é feita e não aos pouquinhos, por acaso. Não, ele vai construindo em nós, do jeito dele, da forma como cada pessoa, ela corresponde e vai realizando a sua obra de crescimento e de santidade em nossa vida. Foi o que ele fez com esses 10. E muitas vezes faz conosco. E a gente precisa entender isso. E não questionar, poxa, Jesus, eu pedi para ser curado, você está mandando ir lá no sacerdote, como é que eu vou lá desse jeito? Aí a gente começa a questionar. Eles obedeceram. Mas Jesus tinha uma terceira coisa para prová-los e aprová-los. A gratidão. Ali nós tivemos leprosos mal agradecidos. E o detalhe é que, olha, versículo 15. Dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Olha só a atitude que aquele homem teve. Ele viu que estava curado. Os outros 9 também ficaram. Mas quando ele viu que estava curado, ele voltou. Não significa que ele não ia ao sacerdote. Significa que, vendo a cura, eu estou curado. Ele não suportou de alegria e voltou para agradecer. Se lançou aos pés como quem adora, rosto por terra, e agradeceu. Voltou gritando, glorificando a Deus em alta voz. E aí o detalhe, pois bem, era samaritano. Nossa, era o pagão. O pagão voltou glorificando a Deus e se prostrou aos pés de Jesus para adorar e agradecer. E Jesus diz, não foram os 10 que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso. Não houve acaso
quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E Jesus fica admirado. Só veio esse estrangeiro. Os filhos não vieram agradecer. Gente, isso para mim e para você é um alerta. Deus valoriza sim o coração agradecido. E muitas vezes nós somos mal agradecidos. Recebemos bênçãos, recebemos graças, somos sustentados dia após dia, Deus manifesta sua compaixão e a gente não sabe agradecer. Não volta para agradecer. Essa era a terceira formação que Jesus estava dando de fé. Voltar para agradecer. Porque a cura aconteceu. Eles foram até os sacerdotes? Foram. Jesus mandou e eles foram. Mas quem se viu curado no meio do caminho não podia ter voltado para dar glória a Deus? Olha, Jesus esperava que sim. Então, Deus sabe, mas obrigado, Senhor, bendito seja, Senhor, te bendigo, te louvo, te glorifico. Gente, às vezes é uma coisa simples, mas nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós não falamos, não agradecemos porque a gente acha que Deus tem a obrigação de fazer. E a gente cria um monte de princípio eterno falso na nossa cabeça, ou mistura um com o outro aqui e faz com que Deus haja, ou queira agir, ou sinta, ou faça do jeito que a gente quer. E Deus não é assim. Deus não está sujeito à minha vontade, à sua. Ele faz a vontade dele, porque ele é Deus. Nós somos as criaturas, os filhos, as crianças. Então, agradecer, louvar, bendizer, glorificar é nosso dever e nossa salvação. A gente não reza assim na missa? Demos graças ao Senhor, nosso Deus. A gente responde, é nosso dever e nossa salvação. Não vamos ser mais mal agradecidos, mas vamos agradecer. Desde as pequenas coisas que nos circundam, que estão aqui no nosso dia a dia, até as grandes, e muito mais as grandes que nos acontecem. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa de Deus, mas tem ordens de Deus. Versículo 14 e versículo 19. Versículo 14, ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. E versículo 19, em seguida disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então depois da cura, depois de tudo, Jesus manda seguir, siga, vai. Se você foi salvo pela sua fé. E claro, princípio eterno. Aqui também, no versículo 19, a tua fé te salvou. Mas aí você anota tudo. Por quê? Porque Jesus está dizendo, e vai repetir isso várias vezes. Tua fé te curou, tua fé te salvou, através da fé, porque você crê em Deus. Deus está realizando na sua vida. E não é porque, assim, Deus quer participar da nossa vida. Deus quer que você participe da vida dele. Ele poderia fazer sem nosso consentimento, mas não quer. Ele estabeleceu para nos salvar um critério de relacionamento de amor, confiança. E é assim que as coisas vão funcionar sempre. Então, a fé salva. Não como um poder que eu tenho, mas uma porta aberta que Deus tem para mim, pela qual eu posso entrar, aderindo a Ele, sendo salvo por Ele. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, seguindo o método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib? Ótimo, então está feito o convite para você. Na descrição do vídeo tem informações importantes, presta atenção lá,
porque ali eu vou te explicar como você começa a fazer o método, por onde, né? Tem link do livro, tem link para você entrar em um grupo de WhatsApp, né? Tem o Instagram, onde eu também estou, né? Aqui na tela, agora, onde você vê, você tem aí o blog, o diarioespiritual.cançãonova.com. Lá eu faço o plano de leitura com outra Bíblia, a Bíblia da CNBB. E todos os dias, às 8h30 da noite, no nosso portal Canção Nova, tem o estudo bíblico do blog sendo publicado lá, né? Para algumas pessoas que, na verdade, é mais uma vitrine para as pessoas saberem, tem estudo bíblico, e aí aprofundam, e o ideal é que você siga o plano de leitura, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.